Joaquim nasceu em uma pequena cidade do interior, numa época em que tatuagens eram vistas com desconfiança, especialmente as pessoas mais tradicionais e religiosas. Desde cedo, ele foi criado sobre os ensinamentos da doutrina espírita, que moldaram sua visão do mundo de forma otimista e reflexiva. Sua mãe, uma fervorosa espírita, ensinava-lhe sobre a imortalidade da alma, a reencarnação e o propósito das provas e expiações. Seu pai, um homem rígido e conservador, não via com bons olhos a liberdade de expressão que o filho demonstrava. Mas Joaquim tinha uma visão diferente. Desde menino, Joaquim se encantava com a ideia de eternizar momentos significativos da sua vida. Quando tinha 8 anos, vivenciou um dos primeiros grandes marcos que viria a tatuar na pele. O dia em que perdeu seu primeiro brinquedo favorito, um carrinho de madeira dado pelo avô. Para muitos, a perda de um objeto tão trivial seria esquecida, mas para Joaquim, aquele dia marcou o início de uma reflexão sobre a impermanência das coisas e o valor do desapego, algo que sua mãe lhe ensinou com paciência. Tudo na vida tem um tempo e uma função, filho. O importante é o que você leva no coração, não o que segura nas mãos, dizia sua mãe. Anos mais tarde, já adolescente, Joaquim transformou essa lembrança numa tatuagem. Um pequeno carrinho de madeira desbotado por dentro de uma ampulheta, simbolizando o tempo e a transitoriedade. Na adolescência, outro evento marcante foi seu primeiro amor. Ela se chamava Clara, uma menina doce, com os olhos que refletiam o céu de outono. O primeiro beijo, tímido e cheio de descobertas, trouxe consigo um misto de alegria e confusão. Os sentimentos que surgiam com a puberdade vinham acompanhados de dúvidas sobre a moralidade e o que a doutrina espírita dizia sobre o amor carnal. No entanto, Joaquim sempre sentiu que o amor, em qualquer forma, desde que puro e respeitoso, era uma expressão divina. A tatuagem escolhida para representar esse período foi uma rosa aberta, metade dela em cores vibrantes e a outra metade esmaecida, quase monocromática. A rosa simbolizava o amor, a dualidade entre o físico e o espiritual, o efêmero e o eterno. Para Joaquim, o amor entre as almas era uma expressão do aprendizado terreno, e mesmo os amores que não duravam eram passos importantes na jornada da evolução espiritual. Quando chegou à fase adulta, a tatuagem passou a ser mais do que um registro de eventos. Ela se tornou uma narrativa viva do seu amadurecimento espiritual e pessoal. Na juventude, enfrentou uma série de dilemas éticos que desafiavam sua fé. Certa vez, ao ser traído por um amigo próximo em uma negociação de trabalho, ele se viu tomado pela raiva e pelo desejo de vingança. Um sentimento que lhe causava profundo desconforto por ir contra os princípios de perdão e compaixão que aprendera no Espiritismo. Ao invés de deixar o rancor consumi-lo, Joaquim decidiu eternizar o aprendizado que tirou dessa experiência com uma tatuagem. A tatuagem foi de 2 mãos, entrelaçadas em oração, presas por correntes. As mãos em oração eram para simbolizar o que nos momentos difíceis de indecisão e amargura, a prece sempre será o melhor caminho. E as correntes simbolizavam o desejo que fosse reprimido qualquer ato ou pensamento de maldade na sua vida. Cada vez que ele olhava para as mãos tatuadas, lembrava-se de que a libertação estava no perdão e que cada revés na vida era uma prova espiritual. Mas as tatuagens trouxeram consigo não apenas memórias e reflexões, elas também carregavam um peso social. Viver numa época em que tatuagens eram associadas a criminosos e marginais gerava constantes conflitos com seu pai e com a sociedade ao redor. Seu pai, tradicionalista, via com reprovação o corpo do filho cada vez mais marcado. Homem de bem não se pinta como um malfeitor, dizia o pai, em tom firme, sem entender que para Joaquim, cada marca na pele era uma marca na alma, um aprendizado. Certa vez, durante uma acalorada discussão com o pai, Joaquim argumentou: essas marcas não são de crimes, pai, são minhas provas de vidas, meus erros, meus acertos. Cada uma delas é um pedaço da minha alma que carrego comigo.
E segundo a doutrina que você mesmo me ensinou, o corpo é apenas um invólucro temporário para o espírito. O que importa é o que estamos aprendendo. Com o passar do tempo, Joaquim passou a lidar com dúvidas mais profundas sobre a sua própria espiritualidade. Em sua fase adulta, o questionamento sobre a existência de Deus, da vida após a morte e da responsabilidade individual diante das escolhas da vida era constante. Ele viveu momentos de desespero, quando a fé parecia distante. Nessa fase, tatuou em suas costas um farol cercado por ondas turbulentas, simbolizando sua busca pela luz em meio às tormentas da dúvida. Para ele, a tatuagem era um lembrete que, mesmo nos momentos de maior escuridão, a luz da fé ainda poderia guiá-lo. O tempo passou. Em uma tarde de verão, Joaquim encontrou o grande amor da sua vida. Ela se chamava Helena, uma mulher de espírito livre, com a sabedoria simples, mas profunda. Desde o primeiro encontro, Joaquim sentiu que ela era especial, alguém que compreendia além das palavras. A conexão entre os dois parecia transcender o plano físico, como se suas almas já tivessem se encontrado em vidas passadas. Após anos juntos, Joaquim decidiu tatuar o símbolo que representaria o amor que compartilhavam. Escolheu uma árvore robusta e enraizada, com galhos que se entrelaçavam e folhas caindo suavemente ao vento. Para ele, a árvore representava a estabilidade e o crescimento do amor deles. Assim como a árvore, seu amor florescia, passava pelas estações da vida e, ao mesmo tempo, era enraizado nos princípios espirituais que os uniam. Helena, que sempre respeitara a paixão de Joaquim pelas tatuagens, sorriu quando viu a obra final, entendendo que aquele símbolo também representava a ideia de que o amor deles era parte de um ciclo contínuo de aprendizado, como pregava a doutrina espírita. Com o passar dos anos, o amor de Joaquim e Helena deu frutos, e eles tiveram 3 filhos. Cada um dos nascimentos foi marcado por um evento tatuado em sua pele, cada símbolo escolhido com grande significado espiritual. O primeiro filho, um menino chamado Daniel, nasceu em um dia chuvoso. Para Joaquim, aquele dia representava a renovação e o começo de uma nova jornada. Ele escolheu tatuar uma estrela brilhando por trás de nuvens de chuva. A estrela simbolizava a alma do filho, pura e cheia de luz, chegando a este mundo, enquanto as nuvens e a chuva representavam as provas que a vida traria para ele. Joaquim sabia que Daniel enfrentaria desafios, como todos, mas acreditava que sua luz interior sempre guiaria seu caminho. Quando vieram as 2 filhas, Alice e Sofia, Joaquim escolheu símbolos diferentes para cada uma. Para Alice, a primeira menina, ele tatuou um beija-flor sobre uma flor de lótus. O beija-flor representava a leveza e a alegria de Alice, que desde pequena mostrava um espírito vibrante e uma energia contagiante. E a flor de lótus simbolizava a pureza e a capacidade de florescer mesmo nas águas mais turvas. Uma lição que Joaquim queria transmitir à filha sobre a importância de se manter pura de coração, independentemente dos desafios do mundo. Para Sofia, a mais nova, Joaquim optou por uma tatuagem mais abstrata, uma lua crescente em meio a estrelas. Para ele, Sofia trazia consigo uma sabedoria silenciosa, como a luz da lua, que guia suavemente na escuridão. A lua crescente também simbolizava o constante crescimento espiritual, algo que Joaquim desejava que sua filha sempre cultivasse ao longo da sua vida. Cada tatuagem não era apenas uma representação visual de um evento importante, mas um lembrete de que, para Joaquim, a vida era um constante ciclo de aprendizados e evolução. Cada filho que nascera não era apenas uma nova vida, mas também uma nova oportunidade de crescimento, tanto para eles quanto para ele próprio como pai. Ele via em seus filhos reflexos de lições que ele próprio ainda tinha que aprender: a paciência, o desapego e principalmente o amor incondicional. Mesmo com o passar dos anos e a incompreensão da sociedade ao redor, Joaquim nunca se importou com o que os outros pensavam. Seu pai, que durante anos viu as tatuagens como sinal de desvio, nunca conseguiu entender plenamente o que elas representavam. Mas Joaquim, sempre sereno, explicava que o julgamento verdadeiro não pertencia a esse mundo. As marcas da alma não podem ser vistas pelos olhos humanos.
Essas tatuagens são apenas uma forma de eu expressar o que já está gravado no espírito, ele dizia. À medida que envelhecia, Joaquim continuou a tatuar cada evento marcante da sua vida. Momentos de alegria, tristeza, superação, todos eram registrados, com humildade e gratidão. Ele acreditava profundamente que cada experiência, mesmo aquelas que causavam dor, traziam uma lição espiritual. E ao final da sua vida, seu corpo coberto de tatuagens era para ele uma demonstração da sua jornada. Cada marca era uma prova enfrentada e um aprendizado conquistado. Quando Joaquim sentiu que a sua hora estava chegando, fez um pedido inusitado aos filhos. Queria ser enterrado sem roupas, para que as tatuagens pudessem ser vistas. Minha vida está aqui, na pele que carreguei por esse mundo. E quando eu passar para o outro lado, vejam que as marcas de amor, de aprendizado e de bondade são muito mais abundantes que qualquer erro que eu tenha cometido. Seus filhos, apesar de nunca terem compreendido plenamente o significado das tatuagens enquanto cresciam, respeitaram seu último desejo. Naquele momento, perceberam que para Joaquim as tatuagens eram mais do que apenas desenho no corpo. Elas eram sua forma de registrar externamente o que todos nós já levamos por dentro. Nossas histórias, nossas marcas espirituais, nossas provas e expiações. Enquanto muitos carregam essas marcas invisivelmente em suas almas, Joaquim escolheu expressá-las de maneira visível, como uma forma de lembrar a si mesmo e aos outros de que a vida é um ciclo contínuo de evolução. Ao ser enterrado, Joaquim foi, de fato, recebido no além com suas tatuagens expostas, acreditando que assim suas provas de caráter e suas conquistas espirituais estariam claramente visíveis. Ele sabia, conforme a doutrina espírita, que levamos conosco a essência do que fomos e do que aprendemos. E para ele, as tatuagens eram uma representação externa dessa essência. Ao final, os seus filhos, olhando para o corpo do pai tatuado, não puderam deixar de sentir orgulho. Perceberam que, embora nunca tivessem compreendido plenamente o porquê das tatuagens, o que realmente importava era o exemplo de vida que ele havia dado, de humildade, de aprendizado constante e de uma profunda fé na evolução espiritual. As tatuagens eram o legado da vida do pai, e todos fizeram uma tatuagem para simbolizar e representar a permanência do espírito e das memórias de Joaquim. Tatuaram os símbolos espirituais das religiões do mundo, todos em ascensão espiritual. Os símbolos de fé espirituais representavam a abrangência de conhecimentos e a mente aberta de Joaquim a todos os acontecimentos da vida e os espíritos subindo ao céu, a certeza de que Joaquim galgara esse caminho, por ter sido um exemplo de honradez e bondade, independentemente da aparência de homem tatuado. Essa é a história de Joaquim.